Boa noite, começamos mais uma vez, mais uma live da nossa Semana Catequética da Arquidiocese. Hoje, os responsáveis da live é a região Santana. Gostaria de chamar a catequista Cida Cico, que vai apresentar a live e os palestrantes. Boa noite, Cida. Boa noite. Boa noite para todos. A live. É muito bom estar aqui, segunda noite, que estamos juntos. E vamos, então, iniciar este nosso dia. Um dia de muita expectativa. Boa noite, Dom José. Dom José está conosco hoje novamente. Estamos muito felizes de estar com Dom José conosco. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Cecília. Ontem, nós nos surpreendemos com a participação de tantos catequistas da nossa arquidiocese e de outras dioceses também. Isso mostra como os catequistas sentem a real necessidade de formação de qualidade. Nessa segunda noite da Semana Catequética de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, o tema que será apresentado é Educação e Fé, Catequese e Família de Mãos Dadas, onde nós vamos refletir sobre a interação com as famílias, uma urgência da inspiração catecumenal. A experiência que nós estamos vivendo nesta pandemia nos colocou diante do papel desafiador da família como igreja doméstica, e também a importância de se criar verdadeiros laços entre as famílias e a comunidade eclesial. Pois, como nos diz o Papa Francisco, na sua exortação apostólica Amoris Laetitia, são eles que fazem da igreja uma autêntica família de famílias. Quem irá nos apresentar o tema desta noite será o Padre Paulo César Gil, que a maioria de nós conhece e é assessor da animação bíblico-catequética da Arquidiocese de São Paulo. Nesta noite, também com muita alegria, nós temos a presença de Dom José Benedito, que é o bispo referencial da animação bíblico-catequética da nossa arquidiocese. Boa noite, Dom José. A sua saudação aos nossos catequistas. Boa noite para todos os catequistas que estão nos acompanhando e participando desta Semana Catequética. Como já foi bem introduzido, lembramos ontem, a reflexão bonita que o Padre Silvio trouxe para nós, lembrando as cartas de Paulo, a figura de Paulo e o mundo digital, um desafio tão grande e que temos que enfrentar, sobretudo a catequese. E hoje, mais uma proposta tão interessante que o Padre Paulo vai apresentar para nós, aí a catequese, sobretudo dentro da realidade da família. Também é um desafio aprendermos a inserir a família, trabalhar nessa parceria junto com as famílias. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, sejamos sempre animados, empenhados a aprender para sempre oferecer uma boa catequese aos nossos catequizandos. Tenha assim uma boa repetição nesta noite. Estamos começando a segunda dessa semana de catequese. Certamente esta será uma noite bem enriquecedora. Então, convido vocês a compartilharem esta nossa live, não é? Compartilhem o link dela com seus amigos catequistas, ainda dá tempo, antes que o Padre Paulo comece a sua palestra. Mas antes de nós iniciarmos a palestra, logicamente, vamos fazer a nossa oração.
Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir um trecho do Evangelho. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Deixando que as palavras deste santo evangelho façam eco em nosso coração, nós vamos nos colocar diante da Sagrada Família de Nazaré e vamos rezar a ela com as palavras de uma oração do Papa Francisco. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Jesus, Maria e José, a vós, Sagrada Família de Nazaré, hoje dirigimos o olhar com admiração e confiança. Em vós contemplamos a beleza da comunhão no amor verdadeiro. A vós confiamos todas as nossas famílias, para que se renovem nessas maravilhas da graça. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do Santo Evangelho, ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual. Doa-nos o olhar claro, que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades cotidianas da vida. Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação, faz renascer em nós a estima pelo silêncio. Torna as nossas famílias cenáculo de oração e transforma-as em pequenas igrejas domésticas. Renova o desejo de santidade, sustenta o nobre cansaço do trabalho, da educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão. Sagrada Família de Nazaré, desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, bem inestimável e insubstituível. Cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz para as crianças e para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem é pobre e necessitado. Jesus, Maria e José, a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Amém. Amém. E agora nós vamos apresentar o nosso querido padre Paulo César Gil, que, como já dissemos, é o assessor para a animação bíblico-catequética na Arquidiocese de São Paulo.
Padre Paulo é graduado em pedagogia, especialista em psicopedagogia e terapia familiar sistêmica, é terapeuta de casal e famílias e terapeuta comunitário do perdão. É membro da Associação Paulista de Terapia Familiar e da Rede Lumen de Catequese. Ele é escritor de vários livros, em sua maioria dedicados à catequese, e é professor convidado em escolas regionais, diocesanas e em universidades. E também é assessor em assembleias, congressos, seminários, nas áreas de pastoral, catequese e família. Padre Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos que estão aqui. Quero iniciar saudando Dom José, que é o nosso bispo referencial, que nos acompanha aqui na Arquidiocese de São Paulo. É uma alegria tê-lo conosco nesta noite. Também toda a equipe da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da nossa Arquidiocese de São Paulo, que está empenhada em organizar e acompanhar essa semana catequética deste modo virtual que estamos realizando no ano de 2021. E também saudar os 6 catequistas de longe, de perto, de algumas dioceses mais distantes da nossa Arquidiocese de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E nós vamos iniciar a nossa noite falando de um tema bastante oportuno, muito importante, sobretudo neste tempo em que estamos vivendo, por conta da pandemia, mais próximo dos nossos familiares, mais atento às necessidades, às esperanças, às expectativas das nossas famílias. O tema de hoje, eu trago como quase que já a continuidade ao que ouvimos ontem com o Padre Silvio, que falava de uma mudança na prática catequética, não é? O primeiro modelo elaborado, vamos dizer assim, ou assumido por Paulo, apóstolo, com as suas cartas que ele enviava às comunidades, até o modelo de hoje, que é o nosso acesso e a nossa participação no mundo digital. Quantas coisas mudaram, quantas coisas são novas, e para nós, esse novo modelo de prática catequética, que requer uma atenção especial à nossa participação no mundo digital, quanta novidade, quantas coisas ainda temos por aprender. Na verdade, eu diria que até nós todos que estamos envolvidos na catequese somos e seremos eternos aprendizes. Estamos aprendendo a cada dia, aprendendo a todo momento. Antes de começar a fala, eu queria fazer uma referência ao Evangelho, ao pequeno trecho do Evangelho que nós ouvimos. O texto escolhido para hoje, para essa oração, nos fala de uma palavra de Jesus dirigida àquelas pessoas que foram até ele dizendo: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, te chamam. E Jesus, ele traz amplia, vamos dizer assim, esse conceito de família. Ele não exclui e nem se distancia da sua família de origem, mas ele fala de uma família ampliada. E agora, esta família que cresce na dimensão da fé. Então, Jesus fala daqueles que agora compõem sua família, porque também são ouvintes, atentos e praticantes da palavra de Deus, a palavra que ele tem e ele quer revelar. É assim que nós deveríamos, na comunidade, sobretudo na catequese, olhar para as famílias dos nossos catequizandos e sentir que todos nós somos esta grande família. Na verdade, a igreja é uma família de famílias, é uma comunidade familiar de famílias. Isso que está dito aqui no último documento dirigido a nós, né, da catequese, no Diretório para a Catequese, publicado em 2020, que é a comunidade, a igreja é uma comunidade familiar de famílias, né? Então, assim como Jesus pensou em ampliar sua família de sangue ou de origem com
aqueles que chegam e se aproximam e assumem a sua vida de fé com ele e com sua comunidade, nós, na nossa paróquia, na nossa comunidade, também devemos possibilitar, facilitar a integração das famílias, dos nossos catequizandos, e também propor caminhos para a interação com essas famílias, para que a mensagem que nós recebemos ou que nós temos para anunciar seja também o conteúdo da vida de evangelização e missionária das nossas famílias. Então, pensando nesta motivação, vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades desta interação entre catequese e família, que, na verdade, mais do que nunca, precisam agora caminhar de mãos dadas, juntos, né, para que assumam esse processo de educação na fé como sujeitos de todo o processo. A comunidade, sujeito, os catequistas e também as famílias. Todos nós, juntos e misturados, vamos de mãos dadas, assumindo esse compromisso de anunciar Jesus Cristo e ajudar as pessoas nesse processo de encantamento e alguns até de reencantamento por Jesus, por sua pessoa e por sua palavra. Então, isso é muito importante. Agora eu vou seguir um pouquinho o meu roteiro, minha cola aqui, e temos alguns slides para ilustrar. Eu vou comentando e a gente daqui a pouco volta a se ver e vamos conversar um pouquinho. Temos aí um tempinho bom para a nossa conversa, tá bom? Então, Juliana, pode soltar ali a primeira imagem. Essa primeira imagem, ela é só uma motivação para a nossa conversa de hoje, né, gente? Então, a Semana Catequética Arquidiocesana, que chega com esta nova modalidade de possibilitar o encontro dos catequistas, não só da nossa arquidiocese, mas de várias dioceses que estão participando conosco. É uma semana online ou virtual. Aqui, como eu já disse, a preparação para essa semana já nos levou a superar algumas dificuldades, né, a sobrepor ou derrubar algumas barreiras que nós construímos ao longo do tempo, achando que não somos, alguns, né, que não são capazes, que é muito difícil. Ontem o Padre Silvio falava disso, né? A gente tem que pensar em possibilidades para usar essas ferramentas em favor da evangelização, em favor da catequese. E a segunda imagem, esta que está aí à direita, que tem já uma família antes da pandemia, tá bom, gente? Que eles estavam preparados. Volta um pouquinho, pode voltar. Sair do carrinho, isso. Essa família que está, antes da pandemia, pensando numa viagem ou programando, saindo de férias, mas levam com ela Jesus. E ali em cima, junto com aquelas coisas todas, mala, bagagem da família, tem a imagem de Jesus e mostra que ele está feliz com esta família. Se Jesus está feliz com esta família, é um bom sinal, porque é sinal de que ele está confiando, né, nesta família. Olha só como é que está esse carrinho tão cheio, né, de coisas, e todo mundo está contente, saindo de férias e tendo a presença de Jesus com esta família que está envolvida num clima, vamos dizer assim, até festivo. A gente pode dizer que a nossa família precisa contar com esta presença e sentir a presença de Jesus em todos os momentos. Nos momentos de tristeza, de sofrimento, de dor, não é? Mas também nos momentos de alegria, de festa, de contentamento, não é? Então, Jesus está conosco nas dificuldades e está conosco nas conquistas, nas alegrias que nós vamos colhendo ao longo da nossa vida. Muito bem. Quando acabar a pandemia, vamos de novo voltar a passear, a viajar, e Jesus vai continuar também passeando com a gente, tá bom? Vamos lá, Juliana, mais o próximo, então. Então, para a gente começar a nossa conversa. Como nós estamos falando em família e catequese de mãos dadas no processo de educação da fé e preocupados com a transmissão da fé cristã, é bom lembrar, e o documento 107 aponta para isso, né? A transmissão da fé cristã acontecia anos atrás como uma herança recebida. Então, o cristianismo era herdado, transmitido, como tradição familiar e social.
Quantos de nós, não é, participamos desses momentos familiares de oração, de novena, a recitação do terço? Quantas vezes nós também tivemos alguém da nossa família que proclamou a palavra, que refletiu a palavra, que foi para nós um catequista, que foi para nós um mediador, vamos dizer assim, entre Jesus, né, e a família, e os membros da família. As pessoas nasciam em ambiente cristão. Parecia ser mais fácil até o processo de transmissão da fé. Adotavam os comportamentos e práticas em seus ambientes, ou seja, repetiam aquilo que recebiam por tradição, acolhiam como verdade da fé e viviam esta verdade em comunhão com Jesus Cristo e em comunhão com os membros da família. E as pessoas iam seguindo aquilo que iam aprendendo. As crianças pequenas iam repetindo gestos, palavras, atitudes que elas conseguiam observar e também trazer para a sua vida, não é? A partir do testemunho de fé dado por seus pais ou pelos adultos significativos para elas, tá bom? Mas hoje a questão é outra, né? Hoje, depois de um bom tempo de história, podemos passar ali para o próximo slide, Juliana? Então, hoje, a dificuldade é esta. O mundo tem se mostrado muito diferente. E porque o mundo está muito diferente, ele também exige de nós, como igreja, e também das famílias, novos processos para a transmissão da fé e para o discipulado missionário. Quando os documentos apontam para esse caminho, ou para possibilidades de novos processos para a transmissão da fé, os documentos estão dizendo, olha, não dá para pensar em transmissão da fé sem experiência e sem testemunho. São, vamos dizer assim, duas colunas fundamentais nesse processo de educação da fé ou de transmissão da fé. Viver a experiência num ambiente de fé, viver a experiência de adesão a Jesus Cristo, de comunhão com Deus e com os irmãos, e também o testemunho que será um compromisso dessa experiência de fé vivida pela família. Esta imagem traz a família sendo acolhida, amparada, e a gente pode até dizer orientada, ou protegida até, vamos dizer assim, de tantas coisas que não são boas do mundo de hoje, que ameaçam a harmonia familiar ou o contexto familiar, por nós, evangelizadores, ou pela igreja. Todos nós somos responsáveis pela educação da fé. Mas aqui nesta imagem, só para dizer, olha, nós temos o compromisso, a missão de acolher bem, de receber e de acompanhar essas famílias ao longo de todo o processo de evangelização, de catequese ou da evangelização em nossas paróquias e comunidades. Muito bem, pode voltar um pouquinho para mim agora, Juliana? Esses 3 slides serviram só para a gente dizer o quanto nós tivemos que investir na nossa formação e também na formação das nossas paróquias e comunidades, dos agentes de pastoral, do clero, de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de catequese, para saber acolher melhor e acompanhar melhor as famílias que são envolvidas na catequese, né? O documento, a exortação apostólica Amoris Laetitia, não é, nos fala justamente desta educação dos filhos que deve ser marcada por um percurso de transmissão da fé. Então, veja, lá nesse documento, o Papa Francisco já aponta para a necessidade de se pensar um itinerário para a educação da fé. Nós estamos falando há alguns anos sobre o processo ou implantação da iniciação à vida cristã, que traz a necessidade de se pensar itinerários para a catequese. Neste documento, mais, vamos dizer assim, direcionado à família, o Papa Francisco fala da importância de se marcar a educação dos filhos, né, da família, portanto, com percursos, não é, de transmissão da fé.
que se vê dificultado pelo estilo de vida atual. Então, aquilo que eu falava lá no começo, né? Aquele modelo religioso, que talvez alguns possam até fazer algumas críticas à questão da herança ou do modo de viver a fé, uma fé herdada por tradição, para os desafios de hoje, servem para a gente refletir, para a gente pensar nesses novos percursos, porque a vida familiar hoje está passando por uma alteração ou uma grande mudança, vamos dizer assim, no estilo de vida familiar. Hoje nós falamos em novos contextos, ou nova configuração, ou novas configurações familiares, dado o número e também a intensidade de dificuldades ou de desafios que o estilo familiar tem tradicional, ou que nós, entre aspas, consideramos bom ou normal, tem enfrentado, tem encarado, né? Por exemplo, né, os horários de trabalho, o horário em que a família se encontra em casa, o horário que os pais veem seus filhos, que acompanham a educação dos seus filhos. Agora, no tempo de pandemia, alguma coisa mudou. Tem muitos pais que não tinham essa possibilidade de estar com os filhos, de ficar com os filhos durante o dia, agora é um pouco diferente, não é? Mas muitos, por muitos anos, tiveram que pagar um preço caro, um preço alto, por não acompanhar de perto o dia a dia da família ou dos filhos, por conta do horário do trabalho, né? Também pela complexidade do mundo atual. Se a família já é um sistema complexo, mas está inserida num mundo ou num contexto de muita complexidade, né? E requer flexibilidade, resiliência, atenção aos perigos, às dificuldades que as famílias devem enfrentar ou têm que enfrentar para sobreviver, para poder conviver melhor e para poder estruturar a família de uma forma mais harmoniosa. De fato, para nós cristãos católicos, pensar na possibilidade de se construir uma família que seja como aquela casa sobre a rocha, né? Uma família que vive num ambiente de fé, experimenta a fé e testemunha a sua fé. Também, outras dificuldades é esse ritmo frenético, vamos dizer assim, que o mundo atual nos impõe e nos provoca para a gente tentar buscar uma saída para sobreviver. Então, tem muitas pessoas que estão tendo sérias dificuldades para viver hoje, para conviver e muito mais para sobreviver, né? Apesar disso, a família deve continuar a ser o lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé. Vejam, mesmo inserida nesse contexto, com tantas dificuldades, a família é convidada a considerar a importância de ser esse lugar, esse berço de vida e fé, esse espaço, essa escola do amor, a escola da fé, esse espaço e lugar onde é possível perceber, não é, as razões, perceber e acolher, não é, as razões e a beleza da fé. E também ser uma família comprometida com tudo isso, né, minha gente? Bom, nós falamos em educação da fé ou em processo de fé. Ninguém pode supor, ou melhor, ninguém pode supor ou impor o seu modo de viver a fé, não impor o seu modo de viver a fé a ninguém, e nem supor que todos tenham fé, e até que todos precisam manifestar a fé da mesma forma. A fé é uma experiência pessoal, e cada um vai buscar, ao longo da vida, e nas diferentes fases da vida, um modo de expressar sua fé. E nós, que estamos muito envolvidos com a catequese, e com as outras pastorais também na igreja, né, precisamos saber acolher de um modo, eu diria, bastante generoso, misericordioso, as famílias que vêm até nós, que foram batizados, mas não suficientemente evangelizados. E elas trazem marcas, né? Algumas até cicatrizes causadas por esta falta de evangelização.
por falta de conhecimento, de comprometimento com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, vêm até nós, ou chegam até nós, com algumas fragilidades, não só no sentido religioso, mas também humano, não é? Nas dificuldades que eles enfrentam no relacionamento mesmo como membros de uma família, como uma instituição, que é um sistema aberto e, como eu já disse, complexo, porque nós estamos falando de relação entre pessoas, e mais, não só, a família não é só uma organização de pessoas que se encontram no mesmo ambiente, ou numa mesma estrutura, ou no mesmo sistema familiar, mas pessoas que estão em diferentes fases da vida. Então, nós estamos falando em inter-relação pessoal e intergeração, uma relação intergeracional, o que complica um pouco mais, vamos dizer assim, não é? Os desafios da família e também os desafios desse processo de interação entre catequese e família. Por isso, precisamos ter os olhos atentos a essas famílias. O que nós ouvimos no Evangelho agora há pouco? Quando disseram para Jesus, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele vai lançar um olhar sobre aqueles que estavam ao seu lado. Ou seja, Jesus vai enxergar quem está ali naquele momento com ele. Como é que nós vamos acolher as famílias na nossa catequese, na nossa paróquia, nas nossas comunidades, se nós não lançarmos este olhar mais generoso, mais misericordioso sobre elas, ou para elas, né? Precisamos enxergá-las. Enxergar significa ver por completo, significa ver por inteiro. Então, não basta só lançar um olhar, só dirigir um olhar. Às vezes, nós olhamos para tantas pessoas ou para tantos lugares ao mesmo tempo e não conseguimos enxergar nada, porque não fixamos o nosso olhar naquilo que realmente deve nos convidar, vamos dizer assim, há um tempo para o investimento do nosso trabalho, há um tempo para o acolhimento, há um tempo para a escuta, há um tempo para o acompanhamento. Então, é bom que a gente, à luz dessa palavra que nós ouvimos hoje, pensemos na importância e na necessidade de enxergar as nossas famílias em nossas paróquias. E elas são portadoras desta fé que receberam. Porque a fé é dom de Deus. É um dom dado, é um dom precioso, é um presente de Deus para cada pessoa. Agora, essas pessoas estão reunidas numa família. Elas compõem uma família. Embora a fé seja um dom pessoal, não é? Um dom de Deus, mas um dom precioso, um presente precioso dado a cada um, esta fé pode ser vivida também num contexto comunitário. E a primeira experiência comunitária da fé se dá, obviamente, em casa, na família. É por isso que nós falamos que a família é berço de vida, porque é ali que acontece a vida, e é ali que as pessoas começam a caminhar para a vida, impulsionados, envolvidos neste clima de amor, de afeto, de carinho, de confiança, não é? Mas também é berço de fé, porque as pessoas começam, as crianças, logo muito cedo, começam a observar e atentamente os sinais, vamos dizer assim, que dão dicas, não é? Vamos dizer, sobre esse universo ou esse contexto religioso que elas vão construindo, não é? A partir dos elementos que elas vão percebendo em casa, não é? Nas paredes, nos móveis, nas pessoas, na prática de fé, no testemunho, nos objetos sagrados, na Bíblia. Eles vão juntando todos esses elementos para dar um passo, sempre um passo a mais, nesse caminho, nesse processo de amadurecimento e de crescimento na fé. A fé é um dom de Deus, recebido no batismo. Todos nós recebemos este dom. Todos nós recebemos esse dom da fé de poder, a partir do batismo, caminhar ao encontro
do nosso Criador, do nosso Deus, né? E acompanhados por Jesus, o Filho que nos possibilita esta realidade, esta nova realidade de sermos chamados filhos de Deus e motivados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, que nos motiva, que nos acompanha, que nos envolve nessa dinâmica da vida em busca de nosso Deus, né? Então, é um dom que recebemos no batismo e não o resultado de uma ação humana. Ou seja, o pai pode ser muito cristão, a mãe pode ser uma pessoa muito cristã, o casal pode ser um casal muito cristão, mas eles não podem determinar e nem podem decidir que o seu filho tenha ou não fé. Eles não podem decidir ou determinar quando e como eles vão dar, vamos dizer assim, ou passar para os seus filhos a fé. A fé é uma experiência que passa pela necessidade da experiência e do testemunho, para configurar essa resposta que nós damos a Deus e ao mundo, né? Resposta a Deus pelo dom, né, que ele nos concede, pelo chamado, pela presença, não é? Então, não é resultado de uma ação humana. Eu não posso, uma criança vem ao mundo, ela não vai logo que começa a falar, dizer assim, eu quero ser uma pessoa de fé. Nós, hoje, adultos, falamos porque nós já passamos por um processo. Nós já passamos por um estágio de descoberta, de discernimento, estamos dando passos para decisão, não é? Para chegarmos ao discipulado, nós podemos dizer, eu quero ter fé. A gente até costuma rezar, eu tenho fé, mas, Senhor, aumenta a minha fé. Agora, uma criança não pode decidir quando ela vai ter fé. Bom, mas os pais podem, sim, serem um instrumento ou instrumentos de Deus para a maturação, o amadurecimento e o desenvolvimento, o crescimento da fé. Não são eles que vão dar, não são eles que vão determinar como vai ser essa vida de fé, mas eles podem se colocarem nas mãos de Deus com disponibilidade para serem instrumentos de Deus e assim vão facilitando, vão participando, vão favorecendo experiências para que os seus filhos cresçam e amadureçam nesse desenvolvimento da fé, né? Portanto, então, a transmissão da fé pressupõe que os pais que eles vivam a experiência real da fé, a experiência real de confiar em Deus, porque somente uma família ou pais que confiam e expressam esta fé de confiar em Deus pode dizer ao outro, vamos confiar, Deus está do nosso lado, Deus está aqui, vamos confiar, Deus vai nos ajudar. Isso não pode ser um ensinamento ou palavras que saiam da boca para fora. Tem que ser fruto da experiência vivida. E o que significa essa experiência vivida? É sentir o gosto, né, da palavra de Deus, sentir o prazer de estar com Deus, sentir saudade de Deus, sentir vontade de caminhar com Ele. Então, isso os pais vão passando neste processo de educação para a vida, mas também no processo de educação para a fé. Os pais também devem, é claro, passar essa experiência de que estão vivendo a sua fé e a sua confiança em Deus, mas de que também estão à procura. Aqui eu queria destacar, talvez seja uma dificuldade que os pais encontram na educação religiosa dos filhos, quando eles querem dizer para os filhos o que eles precisam encontrar, o que eles precisam fazer para encontrar Deus, o que eles precisam fazer para se tornarem cristãos melhores ou autênticos. Mas eles se esquecem de dizer para os filhos que eles também estão à procura, de que eles também estão buscando. Então, o melhor ensinamento vem pelo testemunho. Então, se eles dão testemunho de que eles também estão procurando, de que também eles estão buscando, e de que também eles precisam de Deus,
fica muito mais fácil todo o processo de educação da fé lá em casa. E é a partir desta motivação e deste trabalho realizado primeiramente em casa, que nós vamos depois ampliar ou vamos complementar na catequese lá na comunidade. Nós precisamos ajudar os novos jovens casais e as famílias na compreensão de que eles são, na consciência, não é? De que eles são os primeiros catequistas dos filhos. Os catequistas na comunidade, a catequese, vão assumir o compromisso ou a missão de perceber essa dimensão da espiritualidade vivida por esta família e ajudá-los no discipulado, no caminho, ajudá-los no passo a passo, mas não assumir a responsabilidade no lugar deles. Ok, gente? Então, só para finalizar esta parte aqui, eu queria dizer que vamos ficar com três palavras-chave. É muito importante que todos em casa estejam envolvidos na experiência de fé, na comunhão entre as pessoas e delas com Deus e no testemunho. Tudo isso usando sempre aquelas duas palavras-chave, né? Fé e vida. Experiência de fé e vida. Vida autêntica, vida saudável, vida possível, não é? Também a comunhão com Deus, a experiência religiosa de fé, e a comunhão entre os membros, a comunhão de vida, a favor da vida, cuidando da vida, e o testemunho de fé e testemunho de vida. Tudo isso acontece naquele processo de interação fé e vida, falado lá no documento Catequese Renovada em 1983, tá? Agora vamos trazer um pouquinho para o que a exortação apostólica Amoris Laetitia fala sobre o papel da família na transmissão da fé. Eu estou começando falando sobre a família e ligo um pouco com a catequese para depois falar um pouquinho sobre a nossa missão como evangelizadores, catequistas, né? Sujeitos do processo também, tá bom? Então vamos lá. Olha, o papel da família na transmissão da fé. Primeira coisa, lá no parágrafo 288 da exortação Amoris Laetitia, o texto vai dizer que a educação na fé sabe ou requer adaptar-se a cada filho. Olha que interessante, o parágrafo começa falando desta importância, que se você pensa na importância do processo da educação da fé, é claro que nós não podemos deixar de fora ou deixar de lado esta urgência de pensar em como adaptar esta tarefa a cada um dos filhos, porque cada pessoa é um ser único, diferente, não é? E os pais têm esta missão, não é? Alguns a dupla missão, a tripla missão, não é? E assim vai, cada um com o número de filhos que tem que pensar que o conteúdo da sua educação da fé precisa ser adaptado, assim como na igreja, assim como na comunidade, na catequese. O conteúdo da catequese, ou a mensagem da catequese, que é amparada pela palavra que não muda, a palavra é sempre a mesma, mas precisa ser adaptada conforme a idade, conforme a realidade dos catequizandos, ok? Então, o texto diz assim, a educação na fé sabe adaptar-se a cada filho, por quê? Os recursos aprendidos ou as receitas, às vezes, não funcionam. Com certeza temos aqui hoje catequistas que têm mais de 2, 3 filhos. Cada um é diferente. Foram tratados no mesmo ambiente de vida, de amor, de fé, mas eles são diferentes. Porque eles estão respondendo ao processo, e ao mundo, cada um do seu modo. E cada um dentro das suas capacidades ou habilidades, características da sua idade ou da sua
faixa etária, da sua fase na vida, né? Do ciclo de vida, ciclo vital. As crianças precisam mais de acesso aos símbolos, aos gestos, às narrativas, às pequenas histórias, precisam de acesso a essas informações que vão chegando devagar, mas que são muito importantes para que elas comecem a elaborar a imagem de Deus, né? E desta relação com Deus na vida. E nós bem sabemos que um primeiro estágio para esta relação com Deus se dá numa relação de confiança com alguém, com um adulto que é importante, seja mãe, pai ou um outro adulto significativo na vida da criança. Ela precisa se sentir amparada, por isso eu trouxe aquela imagem das mãos segurando, né, a família lá no recorte de papel. A criança precisa se sentir amparada, protegida, amada. Tem que existir esse contexto, esse contexto de afeto, né, de carinho, de confiança, para que ela comece a, então, dar passos nesse despertar para a fé, ok? E aí o Diretório para a Catequese, esse documento novo do ano de 2020, né, no começo do capítulo 8, logo no primeiro parágrafo, que é o de número 224, ele vai dizer o seguinte: todo cristão, toda pessoa batizada tem o direito de uma catequese adequada. Então, veja, Amores Letícia fala numa educação na fé que deve se adaptar a cada pessoa, a cada filho. E o Diretório para a Catequese vai retomar, com outras palavras, dizendo: cada cristão ou cada pessoa tem direito a uma catequese adequada. O que significa isso? Pensar na pessoa dentro da sua experiência de vida, do seu tempo de vida, do seu ritmo de vida, que é único, que é diferente entre as pessoas. Lá, voltando ao Amores Letícia, 288, parágrafo 288, vai dizer assim: os pais que querem acompanhar a fé dos seus filhos estão atentos às suas mudanças, porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas nem se supõe, nem impõe, nem se supõe, mas se propõe, né? Ela é proposta, mas num clima ou num contexto de liberdade. Por isso que não pode ser imposta, mas ela tem que ser proposta num espírito de liberdade, né? Nesse sentimento, nessa sensação de liberdade, para que o outro possa dar suas respostas conforme a sua vida, né? É fundamental que os filhos vejam, portanto, de maneira concreta, que para os seus pais a oração ou a espiritualidade é realmente muito importante. Continuando ainda sobre o papel da família na transmissão da fé, tem um outro parágrafo, 289, na sequência, vai dizer assim, que esse exercício de fé vivido pela família e nesse processo de transmissão da fé, esse processo todo permite que a família se torne evangelizadora e espontaneamente comece a transmitir a fé a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do ambiente familiar. Vou repetir. Este compromisso de educação da fé ou de transmissão da fé assumido pelos pais ou pela família permite que a família se torne evangelizadora e também, ao mesmo tempo, comece a transmitir esta fé aos que se aproximam dela e aos que estão fora do ambiente familiar. E no documento, também, Diretório para a Catequese, tem todo um momento lá sobre a família, em que nós vamos entender que o documento está nos dizendo que a família se torna, ao mesmo tempo, evangelizadora e missionária. É assim que nós vamos entendendo a responsabilidade que nós temos nesta interação catequese-família, ou nesta iniciativa de estender as mãos para caminharmos de mãos dadas nesse processo. Não é? Somos todos corresponsáveis, não é? para esse trabalho, né?
esse trabalho de acompanhamento, vamos dizer assim, das famílias. É por isso que a catequese precisa olhar para as outras pastorais da comunidade, ampliando a visão e também percebendo a necessidade de dar as mãos às outras pastorais, por exemplo, a pastoral familiar, a pastoral da juventude, a pastoral litúrgica. É muito importante que a gente caminhe de mãos dadas com as outras pastorais em vista do crescimento familiar, em vista do crescimento da fé, não é? Das nossas famílias lá na nossa comunidade. Nós não podemos assumir tudo sozinho, porque sozinhos nós, não digo que não vamos conseguir, mas será muito mais difícil, né? Que a gente consiga dar conta do nosso trabalho, ok? Agora nós vamos falar sobre... eu queria pedir que a Juliana já subisse o próximo slide. Esse slide fala do compromisso e da importância, né, da urgência do testemunho, mas é bom que a gente tenha clareza de que a família, ela, envolvida com todo esse processo de educação da fé, ela vai se tornando sujeito da ação pastoral. Então, nós precisamos dar um passo, meus queridos catequistas, e todos que estão aqui hoje participando. Precisamos, talvez, pensar que a família precisa passar daquele entendimento que temos de destinatários da catequese para sujeitos da catequese. Porque destinatários parece que nós fazemos por eles, para eles, e mandamos o conteúdo, a mensagem, e apresentamos o nosso trabalho para eles. Os destinatários parece que entram na categoria de quem recebe e o processo vai finalizando porque eles estão recebendo, né? Recebendo todo o conteúdo, como até alguns como meros espectadores, né? Estão recebendo aquilo que está sendo apresentado. Sujeito é diferente. Sujeito está muito ligado à palavra interação. Uma vez sujeitos no processo, não é? Eles estão se envolvendo porque estão também, ao mesmo tempo que acolhendo, estão anunciando o evangelho. Tá? Bom, essa figura também nos leva a pensar na importância de se pensar que tudo isso acontece num contexto de verdadeira convicção da nossa identidade como cristão. Ninguém vai dar testemunho da fé se não vive a sua fé de uma forma autêntica, madura, sem estar convicto da sua da religião que assumiu, que abraçou, da fé que deseja transmitir. Aqui agora entra um pouco a importância também do testemunho dos catequistas, da igreja. Nós precisamos ter convicção, não é, da nossa identidade como cristão. E para assumir a nossa identidade como cristão, nós precisamos sustentar este nosso compromisso, alimentar a nossa fé. E a gente vai descobrindo aos poucos que a nossa fé pode ser alimentada pela palavra, pela oração, pela Eucaristia, pela caridade. Então, nós não podemos deixar que falte tudo isso que é tão importante para que a nossa fé seja fortalecida, sustentada, enquanto continuamos caminhando, manifestando o nosso desejo de total adesão a Jesus Cristo. Né? Juliana, pode subir o próximo? Então, uma vez pensando em família como sujeitos, né, do processo, aqui é bom dizer também que todos nós, agentes de pastoral, catequistas, nós do clero e também os membros da família, todos nós somos sujeitos de uma história e estamos, neste momento, nos debruçando, né, na tarefa de escrever uma nova história, ou escrever um novo tempo para a nossa história. Ontem, Padre Silvio falava, não é,
da importância de buscarmos agora os novos recursos ou percursos, vamos dizer assim, no mundo digital, para escrevermos a nossa história, ou este novo tempo da nossa história. Agora, voltando para o tema de hoje, nós precisamos dar espaço para que as pessoas se vejam, se percebam sujeitos dessa história, mas sujeitos que estão em construção. Nós todos somos pessoas em construção. Então, nós vamos, ao mesmo tempo que dando toda a nossa contribuição para o trabalho, nós vamos também percebendo que estamos aprendendo, ensinando, educando e também crescendo, né, na nossa fé e no nosso compromisso cristão. Próximo. E aqui nós temos, primeiro eu vou ler ali uma partezinha do Diretório para a Catequese, parágrafo 124, que vai dizer o seguinte, dessa missão, da missão educativa, né, da família. Para a gente depois ir ali para aquelas palavrinhas que estão ao lado. Bom, vamos lá. Se nós falamos em caminhar de mãos dadas e de interação entre catequese e família, e eu já usei muitas vezes hoje a palavra processo, porque exatamente isso, esse caminhar, ou esse caminho que percorremos, se dá ou se sustenta, vamos dizer assim, se constrói, na verdade, né, nesse processo que requer tempo, investimento, atenção, né, às pessoas que vão se envolvendo, né, na nossa comunidade, na nossa paróquia. E aqui, o documento, quando fala que os pais são sujeitos ativos da catequese, ele vai dizer assim, os pais que creem, com seu exemplo diário de vida, têm a capacidade mais envolvente de transmitir aos próprios filhos a beleza da fé cristã. Os pais que creem, com seu exemplo diário de vida, têm a capacidade mais envolvente de transmitir aos filhos a beleza da fé cristã. Então, o texto está falando desta importância e, ao mesmo tempo, desse desafio de transmitir aos filhos este encantamento por Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. O maior desafio é que os casais, as mães e os pais, sujeitos ativos da catequese, superem a mentalidade de delegação tão comum, segundo a qual é reservada aos especialistas em educação religiosa. Então, os pais precisam superar esta visão, esta ideia, não é? De que eles podem delegar esta responsabilidade a outros. E depois termina dizendo assim, a igreja, portanto, é chamada a colaborar com os pais, a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa. E aí vocês podem estar pensando, tá bom, isso é muito bonito, está no documento, mas como podemos fazer? Como vamos fazer para ajudar esses pais nesta missão educativa dos filhos? Então, aqui temos algumas atitudes que poderíamos assumir, ou compromissos que poderíamos assumir, pensando em novas práticas, em novos caminhos, novos percursos, né, para a nossa catequese, uma catequese de interação com as famílias. Primeiro, que é valorizar e promover um encontro com a família, ou encontros com as famílias. Não cabe mais pensar numa catequese que não dê espaço ou que não promova uma catequese familiar. Mesmo que na minha comunidade eu não tenha uma catequese familiar, ou num projeto de catequese familiar, eu não posso pensar numa catequese que, na relação
catequista e catequizando, excluindo a realidade familiar, ou não considerando que aquela criança, adolescente ou jovem não está inserido num contexto familiar. Então, eu tenho que pensar no conteúdo, eu tenho que pensar na pessoa, eu tenho que pensar nos recursos que favoreçam esse diálogo entre catequese e família. Então, pensar em encontros. Tá bom, nós estamos vivendo agora um momento muito complicado para os encontros, mas nós já estamos percebendo, do ano passado para agora, que estamos já vamos dizer assim, num modelo que para mim não tem mais volta. Eu acho que a gente já está realizando esses encontros catequéticos virtuais e entrando nas casas das pessoas, talvez até com muito mais facilidade do que antes, quando não tínhamos a possibilidade de entrar via computador, não é? Ou o encontro virtual. Voltando até uma questão que foi apresentada ontem, considerando que muitos dos catequizandos não têm acesso ou não têm condições, cabe a nós a responsabilidade de pensar um caminho, uma via para esse encontro com a família, seja carta, bilhete, mensagem pelo WhatsApp, pelo celular, ou nós temos essa responsabilidade, porque é nossa missão, tá bom, gente? Depois, pensar na importância do acolhimento. Então, não basta ter ou programar encontros, sejam virtuais ou presenciais, com as famílias, se o encontro não for envolvente ou se ele não for destacado, vamos dizer assim, pela beleza ou pela riqueza do acolhimento. O nosso acolhimento como cristãos deveria ser muito mais nobre, portanto, muito mais elaborado, muito mais pensado. Não basta só colocar crachá, não basta só dizer nome, não basta só dizer bem-vindo. Eu acho que a dinâmica do encontro, a dinâmica do momento tem que ser acolhedora. Não tem outro caminho, tá? Outra questão é importante, a integração, ou seja, favorecer espaços, momentos, para que ela seja incluída, a família seja incluída no processo. Ela seja trazida para dentro da nossa dinâmica ou da nossa prática catequética. E aí, damos um outro passo, que é a interação. Uma vez trazida para dentro, uma vez inserida no processo, acolhida como sujeito, não é? Como corresponsável no processo catequético, agora precisa avançar na interação. Ela precisa entrar, mas ela precisa ter voz e vez. Ela precisa participar. Ela precisa ter verdadeiramente espaço no processo. Não estar por estar. Não é? Isso é muito delicado, é muito importante. E, por fim, que todos nós busquemos avançar na compreensão, na consciência da nossa identidade como catequistas, como cristãos, como catequistas e como colaboradores neste processo de educação da fé assumido pelos pais, pelas famílias. Outra questão importante agora, minha gente, que o documento para a catequese, em 3 parágrafos, ele vai deixar bem claro que esse processo de interação entre catequese e família passa por alguns estágios, né, ou por alguns momentos específicos. Então, o documento diz assim, que graças à família, a igreja torna-se família de famílias. Então, graças à família, ou à ideia, a compreensão que nós temos do que é a família, nós podemos, então, trabalhar bem essa questão da comunidade, a igreja comunidade familiar, que é, na verdade, uma família de famílias, tá? E aí o documento diz assim, no parágrafo 227, tá? Ele vai dizer que é muito importante nós lançarmos um olhar sobre esta realidade, a catequese que acontece na família. Portanto, antes de chegar à igreja, ou antes de começar os encontros catequéticos em preparação aos sacramentos, por exemplo.
Então, existe uma catequese que acontece na família. Por quê? A família, diz o documento, é um anúncio de fé enquanto lugar natural onde a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea. Lembram que eu falei que a família é berço de vida e fé? Ela é lugar natural onde a fé pode ser vivida de maneira simples e espontânea, sem tantas, vamos dizer, sem tantas alegorias, sem tantas estruturas. Cada um vai vivendo a sua fé e a catequese vai acontecendo na família à medida em que todos vão tendo acesso ao espaço e à experiência com o sagrado, né? No parágrafo 229, o documento vai falar da catequese com a família. Então, vejam, primeiro estágio, a catequese que acontece na família. Depois, aí entra agora a nossa presença, né, na catequese com a família. A igreja anuncia o evangelho à família. A comunidade cristã é família de famílias e ela mesma é a família de Deus. A comunidade e a família constituem uma para a outra uma referência constante e recíproca. Então, o grande trabalho que nós temos nesta catequese com a família é ser, ao mesmo tempo, ser e dar, ao mesmo tempo, esta colaboração para que a igreja seja uma referência de fé, de vida, de fé, de espaço, de lugar da fé para a família, e que a família seja também uma referência para a catequese como esse espaço natural que vimos antes, né? Espaço natural onde a fé pode ser vivida e também alimentada, né? Com os membros da estrutura familiar, da vida familiar. E agora, no parágrafo 231, e eu já estou terminando, minha gente, o documento fala de um outro estágio, a catequese da família. Veja, então nós temos a catequese na família, que acontece antes de virem ou de serem acolhidos na igreja, na comunidade, a catequese com a família, que acontece na comunidade, não somente nos momentos dos encontros catequéticos, mas no momento em que a família está interagindo com a vida da comunidade, e aí depois fala de um terceiro estágio, um terceiro momento, que é a catequese da família. É quando ela passa a ser uma família missionária, né? Então, a família anuncia o evangelho. Então, ela vive o evangelho, ela recebe o anúncio, a mensagem do evangelho, e ela anuncia o evangelho enquanto igreja doméstica, alicerçada no sacramento do matrimônio, não é? Que tem também a dimensão missionária. A família cristã participa na missão evangelizadora da igreja e é, por isso, sujeito da catequese, como falamos há pouco. Então, isso é muito importante que a gente tenha bem claro esta ideia. E agora, para finalizar, vamos dizer, então, um pouquinho, acho que tem um slide, Juliana, isso. Para ir finalizando, nós temos aqui um pouquinho, por esse slide, uma motivação para a nossa missão. Primeiro que a gente deve, à luz da fé, por isso essa cruz vazada, à luz da fé, com a presença do Cristo vivo, ressuscitado no meio de nós, temos que lançar um olhar para fora, de dentro para fora. Esse olhar de dentro para fora facilita o processo de interação. E quando eu estou lançando este olhar para fora, é necessário, é urgente que eu pense nas oportunidades ou possibilidades de novos percursos ou de novos horizontes, para não ficar preso nas limitações. Por exemplo, pense que você está dentro desse espaço, deste lugar, olhando de dentro para fora, a partir desta cruz, lá fora o sol está brilhando, né? Ainda está brilhando, e apontando para um novo horizonte, ou indicando um novo horizonte, né? Quem fica muito preso às limitações vai pensar assim, puxa, eu fiquei tanto tempo aqui dentro, está tão bom aqui, eu já me acostumei com esse escuro, eu já me acostumei com esse modelo de
de ficar, de ser, de participar. Se eu tiver que sair, puxa vida, olha só, vou ter que enfrentar esse desafio, lá fora eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Se eu ficar preso nas limitações, eu nunca vou avançar no processo. Agora, se eu olhar e se eu abraçar com coragem este caminho que é longo, mas que é tão urgente, tão necessário, com certeza eu vou ajudando as famílias nesta interação. E qual é, então, a nossa missão? Identificar a busca espiritual para a família, em vista da felicidade de todos os membros. Então, eu tenho famílias na catequese, e eu preciso ir aos poucos identificando qual é a busca espiritual para aquela família. O que eles estão buscando, como e quanto eles já conseguiram crescer, não é? Depois, também, além de identificar esta busca espiritual, a questão da importância da experiência de vida comunitária, familiar, em vista da comunhão com a igreja e com o mundo. É assim que a casa se mantém quando está construída sobre a rocha. Ela consegue abrir portas e janelas, olhar para fora e contemplar novos processos ou novos horizontes. Juliana, acho que tem mais um slide. Ah, tá. Então, antes de dizer tchau, né, por esse momento, eu gostaria de dizer que nós também temos a missão de ajudar, não é, as famílias no seu compromisso como família cristã, não é, para que ela se forme como comunidade de pessoas, não é? A família é essa comunidade de pessoas que também aprende, né, ao longo da vida, a melhorar a convivência, o relacionamento, o laço, o vínculo familiar, não é? O serviço à vida, se colocando a serviço da vida, o cuidado da vida. Também a participação desta família, do envolvimento dela no desenvolvimento da sociedade, nos projetos sociais que elas podem se envolver, não é? Que elas também podem dar uma colaboração, não é? Uma rica colaboração, não é? E também como sujeitos, né? Ativos na vida e na missão da igreja. Então, tudo isso, eu diria, é nossa missão, nosso trabalho para essa interação entre catequese e família. Só para finalizar, eu volto para a minha imagem para dizer, aqui tem o meu e-mail, se alguém precisar depois mandar alguma questão ou contar com a minha contribuição, estou aqui à disposição. O slide dizia aí, o melhor é viver em família. Por isso, não aperte o cinto. Aperte mais o laço. Né? Eu costumo dizer também, como alguns dizem, vale a pena, né? Isso vale a pena. Quando se trata de família, eu digo que viver em família não vale a pena, vale a vida. Então, fica assim como minha mensagem para a gente concluir esse momento. Nossa, eu acho que eu estourei o tempo. Pode voltar, Juliana. Na linguagem de hoje, não me cancelaram, não me... Eu falei demais, desculpe. Imagina, padre, sempre um prazer ouvir o senhor. Nossa, assim, as pessoas estão aqui, todo mundo fazendo comentários positivos, todo mundo elogiando. Eu vou eleger, assim, algumas pessoas, porque são tantos comentários, né? Então, assim, a Maria de Lourdes Saldanha parabenizou o senhor, parabéns, Padre César Gil, exatamente o que procuramos realizar esse trabalho com nossas famílias. Recebemos nossos pais nos encontros e depois eles passam para os filhos o encontro que realizamos com eles. É muito interessante esse desafio que já realizamos há muitos anos aqui na Paróquia Natividade do Senhor, da região Belém. Graças a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Nós temos também, eu vou subir muitas pessoas associaram o tema de hoje com a importância da pastoral familiar.
A Marta, da região Santana, que ela é coordenadora da Pastoral Familiar aqui da região Santana, ela mandou uma pergunta, mas eu já acabei, assim, a pergunta já rolou de tantos comentários que vieram depois, então vai subir como região Santana, olha. Ela colocou assim, vamos lá. O tema Catequese e Família também tem o objetivo de promover reflexão sobre a importância do trabalho articulado entre pastoral familiar e pastoral catequética? Muito, cheguei até a citar, eu falei um pouquinho, brevemente, mas é claro, não dá para pensar em dar as mãos, caminhar de mãos dadas com as famílias, se nós, ou se a catequese não estiver disponível para caminhar de mãos dadas com as outras pastorais. E é claro que a primeira pastoral que a gente deve agarrar, né, a mão é a pastoral familiar, e a gente tem que caminhar de mãos dadas, sim, isso é muito importante. Foi bom a Marta e os outros terem lembrado disso. Tem alguma outra pergunta? Está sem o microfone. Muitos aqui estão dando testemunho da pastoral familiar, da importância da pastoral familiar, da importância da catequese familiar, né? E muitas pessoas, que aí eu não vou eleger um só, que foram várias perguntas em relação a isso. Como implantar uma catequese familiar com sucesso na paróquia? Porque eles falam, assim, muitos aqui foram unânimes nisso, falando que as crianças vão para a catequese por causa dos primos, por causa do vizinho, mas os pais não estão envolvidos com a vida na igreja, né? Não participam da missa de domingo. Então, assim, quais são os passos para implantar uma catequese familiar com sucesso para levar esse público, né? Esses pais que estão fora da igreja? Quase, podemos dizer que esse seria um tema para uma próxima live, né? Que a gente precisa de bastante tempo para pensar nos passos para a implantação. Não existe um modelo, existem modelos. Então, acho que a gente pode buscar, na experiência que já existe, né? Nas experiências, vamos dizer assim, vários elementos que são importantes para se pensar na catequese com as famílias. Mas eu queria dizer que, para começar, a gente tem que dar passos lentos, nunca e jamais com a imposição de que agora tem que ser ou agora vai ser, mas eu acho que a catequese com famílias, ela começa com uma dinâmica de adesão. Eu acho que propondo encontros com as famílias para que a catequese ajude nesse processo de encantamento, não é? Por Jesus Cristo e pela própria dinâmica da catequese, que deixe claro para esses pais o lugar, os objetivos e a missão deles no processo, e depois, sim, pensar em atividades que eles, aos poucos, vão sendo integrados e promovendo essa interação. Eu queria só, para finalizar, porque não dá muito tempo para estender a resposta, dizer que vamos pegar por inspiração, à luz, né, da pedagogia de Jesus, um modo para começar a catequese com família. Ele não começou com 1000 pessoas, ele não começou dizendo, agora, quem quiser ser meu discípulo tem que ser assim, tem que vir fazer uma matrícula, preencher uma ficha, não teve nada disso. Ele começou caminhando, encontrando, chamando e formando uma comunidade pela experiência. Primeiro passo, dar possibilidades para esta experiência, favorecer oportunidades para que essas famílias se encontrem e se vejam como uma comunidade familiar na igreja. Depois que aquela comunidade pequena começou a crescer, Jesus deixou a missão com eles, e eles foram os protagonistas, vamos dizer assim, não é? Se a gente pode dizer isso, né? Nesse processo, vamos dizer, catequético, a partir de Jesus. E ali começa um primeiro modelo catequético de iniciação. Então, eles começam
a levar pessoas para a experiência, para o compromisso de adesão com Jesus Cristo, e aí a família vai crescendo, e aí vai se tornando uma grande família. E a família, a catequese com as famílias, começou assim. Se a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver um testemunho lindo, né? De pessoas que testemunharam lá a conversão da família. Todos se converteram, ou seja, todos foram batizados, todos foram envolvidos, porque começou do trabalho de alguns, poucos, mas começou por alguns. Então não dá para a gente pensar que tem que vir uma mudança, uma estrutura que alguém vai determinar ou vai apresentar como um modelo. Não dá. Existem muitos modelos e a gente pode pegar o que existe de positivo em tudo isso, né? Ai, muito bom. Sempre muito bom ouvir o senhor, padre. Nós já estamos com 1h22 de live. Vou aproveitar aqui, ó, a pastoral familiar da região episcopal Ipiranga. Agradecemos Padre Paulo Gil por tão grande generosidade nos esclarecimentos nesse assunto tão bonito, catequese e família. Nosso fraterno abraço. Obrigado. A região Santana também mandou falando que adorou a live, agradecendo, que foi uma live muito interessante. Nós vamos caminhando agora, né, para o final da live. Eu vou colocar a Cida aqui para fazer as últimas anotações, falar as últimas anotações da live. Antes da Cida, posso só dar mais um recadinho? Cida, um segundinho. Só para... Claro. Pedindo licença ao Dom José, eu queria também fazer uma propaganda bem rapidinha. Acabamos de lançar, o professor Ariel Machado e eu, um livro sobre 12 chaves para o crescimento da espiritualidade em família, da editora Ave Maria. É um livro breve, com 12 encontros, propondo motivações, ou as 12 chaves são motivações para esse crescimento na espiritualidade em família. Então, procurem, por favor, já estão nas lojas. Eu acho que é um serviço, um trabalho que nós fizemos para ajudar, né, nesse trabalho de catequese com as famílias também. Tá bom? Muito obrigado. Isso é ótimo, Padre Paulo, o senhor colocar, porque, de fato, é um material muito bom. E as famílias deveriam todas ter na mão e colocar em prática, né? Seria muito bom isso. Então, é muito bom que o senhor tenha se lembrado de colocar. Bom, infelizmente, nós estamos a 6 minutos do final. Passou muito rápido, foi um excelente trabalho. Nós temos pessoas de todos os cantos, tanto de São Paulo como de fora de São Paulo. Já vi aqui depoimento de pessoal de Jundiaí, de outras cidades, falando da importância desta sua palavra de hoje, da sua apresentação, e todo mundo agradecendo muito, né? Só para encerrar, a Maria Esterlita Tavares José, da região Sé, na página da região Sé, fala que suas palavras foram brilhantes sobre a importância da vida familiar e, principalmente, que ela deva permanecer dentro dos lares, e não permanecer, aliás, dentro dos lares, e se enxergar todos como Jesus olhou para todos no Evangelho. Então, aí a gente percebe o quanto né, as suas palavras vão motivando e incentivando as pessoas. Muito boa esta apresentação. E agora a gente passa de volta para você o microfone para encerrar, fazer uma oração de encerramento, e depois Dom José nos dá a sua bênção. Padre, só um minuto. Repete o nome do livro, por favor, que o pessoal está perguntando aqui no chat, eu vou escrever, vou deixar escrito. Repete o nome de novo, completo. 12 chaves para o crescimento da espiritualidade em família. Editora Ave Maria.
Então, eu acho que para concluir, não é, iniciamos a nossa live recorrendo à inspiração e ao amor vivido pela Sagrada Família. Então, nós podemos terminar, né, pedindo que José e Maria continuem intercedendo por nós e nos ajudando nesse trabalho, nessa missão, com as famílias da nossa comunidade. Então, que podemos rezar uma Ave Maria, eu acho que a gente pode, assim, também contar com a proteção da Virgem Maria e de São José, que nos ampara tanto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem em paz e desculpe por ter estourado o tempo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quem vem amanhã? Desculpe, Dom José. Juliana, fala quem vem amanhã, tema de amanhã. Amanhã, a nossa live será com o Padre Tiago, da região Episcopal Belém, Caminho, Verdade e Vida, mistagogia hoje, né? Mistagogia hoje, resgate da experiência mistagógica e novos caminhos para a catequese. Então, amanhã, em todos os perfis de Facebook de todas as regiões episcopais, no perfil da Arquidiocese também do Facebook, nós estaremos aqui às 8 horas. Até amanhã. Dom José. Ok. Então, finalizando este dia de trabalho, esta reflexão, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Abençoe especialmente todas as famílias que estão nos acompanhando, vocês catequistas, as suas famílias, pessoas que estão próximas, especialmente protegendo de toda a enfermidade nesse período desafiador que nós estamos vivendo. Abençoe-vos o Deus de bondade, o Deus da paz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite.